Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura, capítulo 20, item 5. Mais um capítulo que nós vamos finalizando e assim avançando no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito feliz que você está aqui conosco. Então vamos lá, Os Obreiros do Senhor, item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Chamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mensagem enviada em Paris, 1862, pelo Espírito da Verdade. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora nos comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20. Os Obreiros do Senhor, item 5, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade envia para nós essa mensagem em 1862. Parece que é muito tempo, né? 1800, vixe, estamos em 2020. E quando o Espírito Protetor, o Espírito da Verdade fala assim, bem no comecinho da sua frase: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Nossa! Aí eu já fico pensando, atingistes? O Espírito da Verdade chega falando assim, ó, chegou a hora. Atingistes. Só que ele mandou essa cartinha em 1862. Ah, então não foi para mim não era daquela época. Isso seria o meu pensamento se eu não fizesse o esforço de olhar esta mensagem com o Espírito, com os olhares do Espírito. Essa mensagem não seria para mim se eu não fizesse o esforço de me ver como um Espírito eterno. Como assim, Ronaldo? Vamos voltar no áudio anterior, onde nós fizemos aquele exercício da nossa régua, da vida, da eternidade. Vamos nos lembrar de Jesus Cristo como o nosso mestre, o nosso guia, que tem a missão de fazer com que a humanidade se transforme. E aí você, como espírito, olha para Jesus e visualiza Jesus e um grupo de espíritos altamente
evoluídos, que possuem uma missão não de um dia, de uma hora. Eles têm a missão da transformação da Terra. E aí você, quando tem a curiosidade de ir lá no Google e bater assim, há quanto tempo existe o homem? Você vai visualizar que, pela ciência, há indícios da existência do Homo sapiens, desse ser parecido conosco, há 350 mil anos atrás. Pela ciência, comprovadamente há a existência do ser humano nessa nossa organização social há 50 mil anos. Opa! Então, Ronaldo, se eu me olho como espírito, se eu entendo que eu sou um espírito eterno em evolução, então eu poderia entender que um espírito da verdade, que é um auxiliar do Cristo, que é o nosso governador, que é o responsável pela transformação da Terra, que eles estão há muitos anos, há milhares de anos, nos transmitindo conhecimentos de acordo com os nossos entendimentos, de acordo com a nossa ciência da época. Aí a gente começa a entender. Porque cada um daqueles missionários, profetas, mártires, próprio Moisés, cada um desses seres que vieram em diversas épocas anteriores, há milhares de anos, vem nos transmitindo conhecimentos que são possíveis de entendimento àquela época que nós estávamos. De que adiantava alguém nos dizer há alguns milhares de anos, algumas centenas de anos, que quando cai um raio não é uma manifestação de um dos deuses da natureza que estão irritadiços, com momentos de raiva. Aí o Deus da natureza, trovão, ficou com raiva e disparou um raio. Há algumas centenas, há alguns milhares de anos, não teria explicações científicas para comprovar de que se trata de uma manifestação da natureza natural. O que eu estou querendo dizer é que quando o Espírito da Verdade nos traz essa mensagem, a gente faz o exercício de olhá-la com o espírito, com o olhar espiritual, nós vamos observar que Jesus, naquele momento em que ele desce à terra para nos deixar o seu legado, os seus ensinamentos através do exemplo, nos provando que através do amor, da caridade, da compreensão, nós conseguiremos evoluir, aí nós podemos então entender que mesmo sendo de 200 e pouquinhos anos, nós estamos recebendo a oportunidade hoje nessa existência de um conhecimento que o Espírito da Verdade trouxe ali junto com Kardec. O Espírito da Verdade foi um dos codificadores, foi o organizador da codificação. Aí nós começamos a raciocinar. Opa, agora eu estou começando a entender. Por que o Espiritismo é aquele que trará luz às palavras do Cristo, pois é chegado o momento disso acontecer. Por que, Ronaldo? Porque agora a gente consegue explicar cientificamente. A ciência se alia à nossa religiosidade e nos dá então um sentido espiritual das coisas com mais clareza. Fica mais fácil entender. Fica mais fácil compreender, pois não há nada de sobrenatural. Espírito somos nós, num estado natural. Aí compreendemos essa mensagem de uma maneira diferente que o Espírito da Verdade nos traz. Olha, não atrapalhes mais a obra do Senhor, pois é chegado o momento. Então, se você está, neste momento, imbuído de verdadeiro sentimento de caridade
para auxiliar Jesus em sua missão, você será marcado com o dedinho de Deus. Ó, você será um bom trabalhador. É a hora. Naquele momento lá atrás com Kardec, daquele dia em diante, que a doutrina espírita vai ser divulgada em todos os cantos. Inevitavelmente. Você terá contato com os espíritos, inevitavelmente, agora ou na próxima existência, não tem mais como. Porque agora chegou o momento de avançarmos. E nós, felizes somos de estar nesse momento buscando o conhecimento das palavras do Cristo, através da doutrina espírita, que nos facilita o entendimento. E poderemos ser chamados assim como os trabalhadores da última hora, desde que façamos jus e possamos merecer através dos nossos atos e exemplos, como o Cristo nos ensinou. Que Deus os abençoe e que possa lhe dar bastante força para fazer com que o seu dia valha a pena. Que você se lembre do Cristo sempre, em todos os momentos, para se esforçar no combate das suas vicissitudes, das suas más tendências, no exercício da caridade, da paciência para com todos e principalmente para com você. Que Deus os abençoe e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.